Bom dia, pessoal. Todos já voltaram aí do Beer Break? Fazer só um parênteses aqui antes de começar. Lembrando do primeiro congresso que a gente fez aqui na Agrária, nós tínhamos aí menos de 40 pessoas. Então, era um grupo pequeno de cervejarias, né, que estavam presentes aí. E hoje a gente tem aqui 400, 500 e poucas pessoas, né, mais de 300 cervejarias aqui envolvidas. Então, é muito bom ver esse crescimento, tá, em conjunto com vocês aí. Vocês ouviram falar um pouco aí sobre polifenóis, foi falado sobre lúpulo, né? Eu vou falar um pouco sobre algo que tira o sono realmente do cervejeiro. Então, é algo que eu tenho percebido também dentro das cervejarias. E é um ponto que dá para a gente trabalhar bastante dentro do processo, tá? Bom, a questão do ódio, vou falar sobre turbidez da cerveja, então estabilidade coloidal. O ódio vocês imaginam o que é, e o amor é o que foi comentado um pouco antes, né? Então, na verdade, a gente tem um cobertor curto aí, né? O que você realmente está buscando para a cerveja, tá? Bom, sobre a questão da necessidade atual, o que o consumidor hoje busca? Querendo ou não, o maior volume comercializado aqui no Brasil e no mundo são cervejas filtradas, são cervejas brilhantes, são cervejas nas quais a gente procura essa característica, tá? Questão da competitividade, né, entre os concorrentes, então quem que tem a cerveja mais brilhante, a cerveja que mantém uma estabilidade coloidal por mais tempo, tá? Questão da preferência do consumidor, né, isso a gente falando de grandes volumes, tá? Não nichos específicos ou cervejas específicas, né? Então, por exemplo, eu quero produzir uma New England, eu quero aquela turbidez. Agora, já numa Pilsen filtrada, o cervejeiro não está buscando isso, tá? Isso eu já tenho percebido, até em roda com cervejeiros, vai na cervejaria, a gente vai tomar um chopinho lá, né, ou vai tomar uma cerveja, abre a garrafa, coloca no copo, cerveja turva. Aí o cervejeiro fica já sem graça. Por quê? Acaba sendo um problema, né, e o consumidor muitas vezes rejeita isso aí, tá? Muitos anos atrás, quando as microcervejarias começaram a entrar no mercado de garrafa, eu lembro muito bem, o pessoal começaram a comprar equipamentos para envase, começaram a colocar na garrafa, começaram a colocar no mercado. E aí o que aconteceu? 1, 2, 3 meses depois, esse material começou a voltar para a cervejaria. Por quê? Porque não foi feito nenhum procedimento de estabilidade coloidal. E aí, esse início foi um início bastante impactante, tá? E hoje não, hoje o pessoal já tem trabalhado mais isso, né? Mas ainda tem algumas cervejarias que têm dificuldades, tá? A questão da expansão da área de distribuição, então, essas cervejarias não vendem mais no quintal de casa, então isso vem trazendo, vamos dizer, essa área de transporte, então você manda para longe o teu produto, tá? Isso depois eu vou explicar para vocês como isso impacta também na questão da qualidade da cerveja. Tempos mais curtos de maturação, claro, redução de custo, tá? Esse tempo de maturação eu vou explicar para vocês como que também vai impactar na questão da estabilidade coloidal. Retorno de produto, que é o que eu comentei com vocês, e shelf life, quanto tempo eu vou dar de vida de prateleira para minha cerveja, tá? Bom, estabilidade da cerveja, a gente tem algumas aqui, microbiológica também causa turvação. Não vou comentar sobre isso hoje, tá? Mas também, além de turvação, questão de sabor, pH, então tem uma característica bem forte aí. Estabilidade de espuma. Opa! Agora melhorou. Obrigado. Bom, questão da espuma, a questão da cor da cerveja, tá? Gushing. Gushing é aquele espumamento espontâneo, né? Quando você abre a garrafa. É triste porque você abre a garrafa esperando tomar aquele 600 ml e durante alguns segundos ali você olha e você sobrou ali 50 ml dentro da garrafa, tá? Questão do sabor e a questão da estabilidade coloidal, tá? Que eu vou tratar com vocês aqui. Bom, primeiro, né, o que seria essa estabilidade coloidal? Seria o tempo de permanência em recintos de provas, a temperatura controlada, então de 25 a 28 graus, até que essa cerveja tenha 2 EBCs de turbidez, tá? Então, esse é o período que a gente controla aqui para controlar essa questão da estabilidade coloidal, tá? Bom, essa turvação ocasionada na cerveja, ela pode ser biológica ou não biológica, tá? Biológica seria pelo quê?
A própria levedura. Levedura pode trazer turbidez. Então, vamos pegar o caso aí de uma cerveja de trigo. Ela é turva, por causa da questão da levedura. E as não biológicas seria, então, ocasionado por outros tipos de partículas, né? E vou comentar com vocês também, o principal aí seria a parte aí de polifenóis e proteínas. Tá? A cerveja não deve conter partículas maiores que 1 micrômetro, e quando a gente tem partículas aí em torno de meio micrômetro, a gente não consegue ver isso a olho nu. Porém, o que acontece? Ela acaba tendo uma dispersão de luz e você tem uma cerveja opaca, que não é o que a gente busca. Se a gente está buscando uma cerveja limpa, filtrada, não é isso que a gente quer no produto final. E esse produto final, ele tem que, durante a vida de prateleira, ele tem que manter essa característica até o fim. Né? O nosso cliente que vai comprar a nossa cerveja daqui 3 meses, 6 meses, ele tem que ter a mesma característica que a gente está colocando isso no mercado. Tá? Questão da avaliação da turbidez, depois vai ter uma palestra sobre filtração, até ali já vai entrar um pouquinho mais de como fazer essa análise de turbidez, o funcionamento, tá? Mas são unidades padronizadas e utiliza aí o espalhamento de luz, né, filometria. Então, são equipamentos que, através da dispersão de luz, a gente consegue medir essa turbidez do produto. Tá? Cerveja filtrada normalmente é aqui menor que 0,6. Isso aí também depende de cada cervejaria, né? Qual que é o padrão de cada cervejaria. Ah, a minha é 0,8, a minha é 0,5. Então, mas 0,6 aí como referência. Tá? Bom, o que a gente tem também dentro da nossa cerveja? Proteína. Né? Então, nós temos ali mais de 45%, 50% de proteínas que permanecem durante todo o processo e aparecem lá na nossa cerveja final. Tá? Nós temos, então, essas proteínas que contêm alta proporção aí de prolina, arginina, ácido aspartico, ácido glutâmico, prolina, vou falar muito da prolina, porque a prolina ela está bem relacionada à questão da turbidez. Tá? Flavonoides, né? Então, catequina, epicatequina, galocatequina, epigalocatequina, então são todos aí materiais aí também presentes na cerveja que vão ocasionar esse problema. Tá? Quando a gente pega as cinzas, né, a cinza seria o quê? Você pega aquele material que sobrou dentro da cerveja. Já viram aquela cerveja que fica muito tempo guardada e ela começa a criar particulado? Que bom, cervejeiro deixar acontecer isso é uma vergonha. Né? Mas vamos imaginar assim, se você tem essa cerveja particulada, você pega esse material, faz cinzas, né? Você leva isso a temperatura acima de 900 graus, então queima tudo que tem. A gente vai ver lá que tem também alguns metais, alumínio, cobre, ferro, xilose, arabinose, até um pouco de glicose ali presente nesse material. Tá? Então essa formação de turbidez, quando ela é ocasionada por polifenol e proteína, ela também tem esses outros materiais aqui também em conjunto. Tá? E a questão, então, desse desenvolvimento da turbidez da cerveja, ela vai ser uma relação entre tempo e temperatura. Tá? Então, quanto menor a temperatura, mais tempo eu consigo armazenar essa cerveja. Quanto mais alta a temperatura, menos tempo. Por quê? Porque ela vai turvar um pouco mais rápido. Tá? E nós utilizamos aqui em torno de 2 EBC, que seria considerado o nosso fim de vida de prateleira. Tá? Esse 2 também, ele depende de cada cervejaria. Né? Cada um tem a sua especificação aí. Tá? Bom, quais são os produtos então que participam dessa questão de turvação? Proteínas de alto peso molecular, taninos, né? Complexo proteína-tanino, beta-glucano, amido, oxalato, tem outras substâncias aí também que participam. Tá? Proteína, como eu falei para vocês, as proteínas então ricas em prolina são as proteínas que realmente vão fazer parte dessa composição aí de turbidez dentro da cerveja. Tá? E aí nós temos os polifenóis. Então, os polifenóis, nós vimos ali que ele acaba sendo importante para a cerveja, traz características positivas, e aí a gente tem um outro lado também, que são produtos que podem reagir com proteína, e aí ele vai ocasionar essa turbidez dentro da cerveja. Tá? Então, a gente tem os taninos, flavonoides, podem ser diméricos, triméricos, oligoméricos, então depende do tamanho aí da estrutura de cada um deles. Tá? Podem agregar também a astringência desagradável no produto final, né, dependendo da quantidade que nós temos, e tem uma habilidade muito grande para se complexar com proteínas. Tá?
Quando a gente fala também em mosturas, clarificações, lavagens muito longas do nosso bagaço, a gente acaba extraindo uma quantidade maior e isso vai trazer não só a questão também de adstringência, mas ele pode até escurecer o produto. Então já vi cerveja também, né, onde você tem a presença desses polifenóis, você tem a oxidação deles e aí você acaba tendo uma coloração diferenciada para a cerveja. Ele acaba puxando meio que para cinza. Né? Então já vi cervejas bem oxidadas com presença aí de polifenol. Tá? Aqui só algumas informações também, polifenóis. Os polifenóis eles começam a se condensar e vão se formando então complexos maiores. Tá? Os tanoides que estão aí, todos esses materiais vão ser os responsáveis aí por essa complexação. Tá? Quando a gente fala em turbidez, nós temos dois tipos de turbidez, que é a turbidez a frio e a turbidez permanente. Então, turbidez a frio, ela vai ser aquela turbidez onde você coloca abriu a garrafa, coloca dentro do copo, e aí você percebe que o produto ele está turvo. E, na verdade, ele deveria ser filtrado. Né? Vamos dizer, a cerveja é filtrada, mas ela deveria estar brilhante ali. Então, ela tem essa turbidez, porém, conforme aumenta a temperatura, essa turbidez também ela vai se dissolvendo. Vocês já viram acontecer isso de formar e depois dissolver? Também não, né? Porque não dá tempo. Né? Colocou dentro do copo, vocês já acabam tomando. Mas acontece. Né? Então a gente chama de turbidez a frio, temporária ou chill haze. Tá? E temos a turbidez permanente, que a turbidez permanente ela vai ser, como o próprio nome diz, permanente. Então, mesmo aumentando essa temperatura do produto, né, ela ganhando temperatura, ela vai continuar trazendo essa turbidez também. Tá? Então aqui a gente tem os polifenóis, tá? Nós temos a proteína e aí nós temos essa complexação aí. Tá? E esses pontos aqui são de ligações com a prolina. A prolina é um aminoácido e faz parte da composição da proteína. Tá? Então a proteína é formada por vários aminoácidos, então cada ponto onde tem prolina, a gente tem essa ligação com os polifenóis. Tá? Ok, turbidez a frio temporária é reversível, né? Então ela forma aquela turbidez, depois ela desaparece. Ela é uma ligação fraca entre proteína e polifenol, então é formada por pontes de hidrogênio, principalmente quando baixa a temperatura, você tem essas ligações, e aí a partir do momento que aquece, essas ligações são rompidas, e aí você tem esses produtos livres ali dentro, e aí ele acaba trazendo essa limpidez novamente para a cerveja. Tá? Flavonoides se oxidam, tornam-se mais ativos, né, para a complexação aí com proteínas. Conforme aumenta a temperatura, ela acaba perdendo então essa turbidez, né? E quando nós temos aí cervejas maturadas e filtradas numa temperatura abaixo de 0, a gente tem já uma garantia onde eu consigo manter uma estabilidade coloidal melhor. Tá? Por quê? Porque a gente consegue fazer com que essas partículas, né, que foram formadas, elas acabam se transformando mais em solúveis, e aí elas acabam ficando tanto no filtro, ou então na parte de purgas. Né? Então você vai fazer uma purga, você consegue tirar uma parte deles, e a outra parte acaba ficando retido no filtro. E conforme a gente tem essa cerveja também lá na gôndola do mercado, né, conforme vai passando o tempo, se eu tenho uma cerveja que não passou por cuidados voltado à estabilidade coloidal e também com algum tratamento, essa cerveja vai se tornando sensível ao frio e com o tempo ela vai se transformando também em turbidez permanente. Tá? Aqui só vou mostrar um caso de na verdade, assim, inúmeros casos aí de cerveja, né, onde a gente percebe que tem essa turbidez. Teve um caso até de um colega meu aí de uma cervejaria. Ele estava de férias, eu estava na cidade dele, e aí marquei com ele lá. Ele falou: vamos tomar um café ali. Café é cerveja, né, pessoal? 2 horas da tarde, numa padaria, onde é que vendia cerveja. Resumindo, a gente saiu de lá às 6 horas da tarde. Como era para testar a cerveja mesmo, a gente acabou olhando todos os lotes que tinha lá na geladeira e provou todas. Todas as cervejas muito boas. No início, quando ele falou que ele estava com problema de turbidez, ele imaginou também que estivesse com problema de contaminação. Pensou em gushing, pensou em outras coisas também. Mas não era. A cerveja estava muito boa, mas estava com presença de turbidez. Aqui na foto até que não dá para ver muito bem, mas assim, a cerveja bem turva,
né? Os primeiros copos não consegui fazer esquentar a cerveja, então acabei tomando, mas depois segurei um pouco a cerveja ali para verificar, e aí a mesma cerveja voltou a ser brilhante. Tá? Então, o que acontece? Qual que é esse problema aqui? Turbidez a frio. Tá? Então, a gente vai ter que trabalhar em cima disso aí. E depois a gente pegou também outras... essa aqui era uma extra, e essa daqui era a Pilsen, né, da cervejaria. Então, assim, ó, a gente percebe que a Pilsen também estava turva assim, e depois ela acabou ficando limpa. Então, era problema com turbidez a frio. É claro, essa turbidez a frio, conforme você armazena esse produto, ele vai se transformando em turbidez permanente. Tá? E tem várias coisas que influenciam. Então, a gente vai falar de ponto a ponto aí para como que vai formar e como que dá para a gente trabalhar em cima disso aí. Tá? Então, turbidez a frio, aqui nós temos a turbidez permanente. Tá? Então, a turbidez a frio ela vai se convertendo a turbidez permanente. O que vai acontecer? Os flavonoides oxidados, eles acabam formando complexos maiores, a gente chama isso de etanoides, e aí ele acaba se complexando com proteínas. Então, ele acaba se ligando com essas proteínas para formar essa parte da turbidez. E aí nós temos partículas aí que varia entre 1 a 10 micrômetros. Então, se eu falei que 0,5 já causa uma dispersão de luz, e a gente já percebe uma cerveja opaca, se eu tenho uma cerveja com 1 a 10, a gente já tem uma cerveja bem fora do padrão do que o consumidor espera. Tá? E, lógico, essas reações aqui eles vão ser catalisadas por outras substâncias ali no meio também. Então, nós temos ali o oxigênio, e os metálicos, alguma coisa de carboidratos, né? Beta-glucanos, tá? Estão presentes aí também, e tudo isso vai aumentar essa turbidez com o tempo. Tá? Essas reações vão ocorrendo e vai depender também da temperatura de armazenagem. Né? Então, quando eu comentei com vocês ali sobre a parte de não vender mais no quintal, vender longe, tá? Quais são os cuidados que as transportadoras muitas vezes usam com o produto nosso? Às vezes vai no sol, fica lá um dia no sol, esquenta, então acaba influenciando essas reações aqui também. Tá? Aqui só para a gente ter uma ideia, então assim, ó, após 3 a 6 semanas da cerveja aí produzida, esses flavonoides se polimerizam, né, e formam polifenóis maiores. E aí eles começam então a ter essa ligação com a parte de proteína. Né? As ligações são pontes de hidrogênio, então são ligações mais fracas, tá? E conforme aumenta a temperatura, isso acaba sendo reversível. Tá? Já no caso, que ele está meio longe aqui, ele acaba não funcionando. Já no caso, por exemplo, aqui, após alguns meses, esses flavonoides, né, esses flavonoides se oxidam e acabam formando então complexos maiores, que são os tanoides, e aí nós temos então vários tipos de ligações, né? Ligações covalentes, ligações de hidrogênio, a gente tem presença de outras partículas junto também, e aí esse material acaba ganhando uma estrutura na qual, mesmo aumentando a temperatura, isso não vai se dissolver. Então ele vai ficar dentro da cerveja. Tá? E, lógico, os tanoides também vão trazer uma certa adstringência. Né? E já começa lá na moagem. Vamos falar da moagem. Fez uma moagem mal feita, quebrou demais a casca, você extrai mais esses polifenóis, você vai ter uma adstringência também maior. Tá? Turbidez permanente é a turbidez, então, irreversível. Tá? Acaba formando esses complexos aqui dentro da cerveja. Um resuminho aqui, só para a gente entender. Então, turbidez a frio, tenho proteína, tenho polifenol, tenho essas ligações aqui, que são ligações mais fracas, tá? E aqueceu, tranquilo, né? Mas já é ruim para o cervejeiro. Não é o que a gente espera e não é o que o consumidor também está esperando, certo? E aí, quando a gente tem, então, presença de calor, oxigênio, metais, agitação, luz, a gente vai ter aí a formação de complexos maiores. Né? O oxigênio tem um papel fundamental aí também nessa oxidação desses polifenóis e também nessa complexação aqui. Tá? Então, assim, a questão da estabilidade, proteína mais polifenol, mais tanino. Quando a gente tem, então, polifenol e tanino solúvel, é o irreversível, né, na qual aumentou a temperatura, ele se dissolve, e o irreversível, ele acaba sendo o insolúvel. Então,
a gente tem essa formação aqui na cerveja. Espero que vocês não tenham visto cerveja ficar assim. Quer dizer que vocês estão tomando pouco, né? Mas acontece. A gente tem aqui na grade, a gente tem algumas cervejas que são de coleção, então tem cervejas ali que até o Frank começou a guardar alguns anos atrás aí. Hoje você pega, mesmo cervejas estabilizadas, mas durante esse tempo de armazenagem, tem cerveja ali que deve ter mais de 20 anos. Então, mesmo retirando proteína e polifenol ali de dentro, sempre vai ter alguma coisa. E essa quantidade que tem vai fazer, né, vai ter essas ligações e vai formar esses flocos aqui. E alguns cervejeiros chamam isso aqui de jacaré. Né? É isso? Já ouviram falar esse termo? Ah, a cerveja está bem filtrada, está limpa, mas tem uns jacarezinhos aí boiando. Então, pode ser essa formação aqui também. Bom, o que a gente procura, né? Cervejas brilhantes, cervejas limpas, além então de polifenol e proteína, nós temos aí beta-glucano, substâncias minerais que participam, né? A questão também do tempo de armazenamento, né? Maturação, aquela guarda fria que a gente comenta. Então, quem que já produziu cerveja em 5 dias aqui? Ninguém? Fim de ano, fim de ano é um negócio assim que... tem gente que já está fermentando em 3 aqui, ó. Terminou a fermentação, já manda para frente. Então, assim, aquele período de maturação, de guarda fria, ele acaba sendo importante. Por quê? Porque a gente consegue formar esses complexos, tá? E a gente consegue tirar, principalmente durante a filtração. Então, essa guarda fria acaba sendo bastante importante, tá? Mas o que a gente pode evitar, né? Quais são as medidas que a gente consegue reduzir, então, esses problemas com estabilidade coloidal? Água cervejeira abrandada, ou seja, baixa alcalinidade, a questão do pH de mostura, né? Então, ali eu coloquei abaixo de 5,7, então, normalmente a gente trabalha em 5,4, 5,6, então, não com pH um pouco mais alto, lúpulos com baixos teores de taninos, utilização de adjuntos. Tá, mas o que o adjunto vai mudar? O adjunto, dependendo do adjunto que você vai usar, ele não vai ter polifenol, ele vai ter uma quantidade menor de proteína. Tá? Então tem esses impactos aí. Se o que vai ocasionar é proteína e polifenol, e você entra com uma parcela, vamos imaginar ali numa cerveja 60% malte, 40% adjunto, eu vou reduzir essa quantidade desses materiais. Então eu vou ter uma probabilidade de ter uma menor turvação também. Tá? E claro, depende do adjunto. Vou usar 30% de cevada. O que vocês acham? Fora beta-glucano, né, que está lá nas nuvens. Né? Utilizar repouso proteico, então, caso seja necessário. Tá? Hoje os maltes são bem modificados, então, normalmente você já consegue ter uma riada a temperatura mais alta. Né? A questão da completa degradação do amido. Então, o amido ele acaba trazendo turbidez para a cerveja. Né? Então, alguém já fez teste de iodo aqui depois da cerveja, do mosto fervido? Às vezes é interessante fazer. Tá? Se vocês começam a perceber algum tipo de turbidez também na cerveja, às vezes não é proteína e polifenol, pode ser até amido. Tá? Então, ele acaba trazendo problema de turbidez e também filtração. Filtração começa a emperrar, não consegue filtrar cerveja, pode ser presença de amido também. Tá? Remoção completa do turbo quente e garantir um período mínimo aí de guarda fria. Tá? Outra coisa também, né, cascateamento dentro da produção, então aquela incorporação de oxigênio, trasfega de cerveja, bomba, tudo isso tem que ter um cuidado, porque todo o oxigênio que vai entrar ali, tanto no mosto, principalmente na parte da cerveja, ele vai oxidar e vai trazer pontos negativos aí para o produto final. Tá? Questão do invase. Né, o invase acaba sendo um ponto muito importante, né, que o cervejeiro tem que cuidar, porque entrou oxigênio ali, vai ter problema depois no produto final. Tá? Utilização correta do HDE. O HDE é aquele equipamento que joga, tem um jato de água, né, para expulsar o ar que tem ainda no gargalo ali, por exemplo, da garrafa, antes de você fazer a recravação. Então, isso acaba sendo
Um ponto também importante, não é qualquer tipo de água, você tem que olhar a questão de metais, se você não tem problema com ferro. Então, já vi cervejaria que tinha problema de turbidez e o problema principal era no HDE. Tá? Sem contar a questão de contaminação. Né? Não fazer um tratamento da água, usar água direto, cloro, então tem que ter esses cuidados também. Tá? E utilização de antioxidantes. Agora, sobre a questão dos maltes. Né? Então, por exemplo, maltes produzidos com cevada com baixo teor de taninos. Então, durante o processo de malteação, então vamos imaginar lá no processo de maceração, até a turma que teve ontem acompanhando a visita na agrária, essa etapa acaba sendo uma etapa importante, porque aquelas lavagens você acaba também extraindo substâncias de amargor da casca. Né? Então, normalmente se trabalha com pHs também um pouco mais alto ali para fazer essa parte de extração. Então, se você tem uma extração um pouco melhor durante o processo de malteação, a gente leva menos esses taninos aí do malte lá para a cerveja. Tá? Adjuntos, como eu comentei com vocês, então, a cervejaria que produziu sempre cerveja com adjunto, vamos imaginar aí já no limite, usando lá 55% de malte, 45% de adjunto. Ela tinha um tratamento coloidal na cerveja. A partir do momento que essa cervejaria começou a produzir cerveja puro malte, o que aconteceu? Ela teve que mudar um pouco a estratégia da parte de estabilidade coloidal. Porque realmente a carga de proteína e a carga de polifenol que está ali no produto final vai ser maior. Então tem que ser trabalhado de forma um pouco diferente. Tá? Questão da mostura. Né? Mostura também, pH mais elevado. Se eu tenho um pH mais elevado, o que vai acontecer? Eu vou extrair mais esses polifenóis da casca do malte. Tá? Começa já na moagem. Né? Eu acabei não colocando moagem aqui, mas a moagem também. Uma moagem muito mais fina, você quebra demais a casca, e essa casca, então, durante o processo de mostura, a parte de braçagem, você tem uma exposição maior e uma extração maior desses polifenóis. Tá? Então, pH mais elevado, ele vai fazer então essa extração desses taninos aí na casca do malte. A questão da clarificação do mosto. Né? Então, é uma etapa também bastante importante. Por quê? Por que a gente trabalha com uma temperatura lá de água de lavagem em torno de 78 graus? Então, assim, vamos imaginar, fez o processo de mostura, tem um ponto também que é a questão de amido. Então, aquele amido que ficou aderido na casca não foi removido, não foi solubilizado durante o processo de mostura, ele acaba ficando lá no bagaço. Se você usa uma água muito quente, você acaba extraindo esse amido, e esse amido vai dar problema lá para frente. E muitos não fazem nem teste de iodo depois. Então, quer dizer, se aparecer esse amido e for lá para frente, não fica sabendo. E aí ele acaba trazendo turbidez, acaba trazendo problema de filtração. Então, é um ponto. Tá? Então, a questão da temperatura da água é um ponto. Outra questão, o pH. Então, o pH dessa água de lavagem. Se você faz um controle e um ajuste desse pH de água de lavagem, o ideal seria algo em torno aí de 5, menos de 5 de pH, tá? Você vai extrair menos essas substâncias. É diferente você pegar uma água, não, mas a água que eu uso aqui é uma água que tem pH 8. Aí você coloca na mostura, coloca o malte, você faz a correção, trabalha dentro das enzimas, e aí você pega essa água de 8 de pH e faz a lavagem do bagaço. O que vai acontecer? Você vai extrair mais esses polifenóis. E não é só a questão coloidal que está em jogo. Você tem a questão também sensorial, porque esses polifenóis eles vão trazer uma astringência maior para a cerveja. Tá? Outra coisa na clarificação, não só temperatura e pH, mas também tempo que você deixa dentro da clarificação. Então já vi cerveja Pilsen sendo produzida e você leva ali, já vi cervejaria levando 4 horas para fazer uma clarificação. Imagine a qualidade da cerveja. Então, assim, é muita extração de polifenol que a gente tem ali. Tá? Então, esse tempo de clarificação também é importante. Tá? E águas finais de lavagem, eles vão ter uma concentração bem alta de tanino condensado, porque ali você tem também questão de oxigênio. Né? Por que quando você vai fazer a lavagem do bagaço, você não deixa escoar todo o líquido? Vamos dizer lá, eu comecei a tirar o mosto primário. Por que você não esgota todo o mosto primário para depois entrar com a água de lavagem?
porque senão você vai começar a oxidar o que tem ali dentro. Tá? E a oxidação acaba sendo um inimigo nosso aí também. Tá? Então, essas águas finais, ele acaba tendo uma quantidade maior aí de taninos. Tá? Outro ponto também, pessoal, importante é a questão da fervura do mosto. Tá? A fervura do mosto, os primeiros minutos de fervura do mosto, ele tem uma coagulação proteica muito forte, que ele vai acontecer. Então, ele começa a coagular as proteínas, né, que foram extraídas, que vieram do malte. Então, essa questão também do pH na parte de fervura é um ponto bastante importante, porque quando a gente fala em ponto isoelétrico, o que é o ponto isoelétrico? É o momento onde as proteínas têm carga zero. Porque as proteínas elas são formadas por aminoácidos, e cada aminoácido tem uma carga. Né? Então, normalmente, cada tipo de proteína que você tem lá, ele vai ser a soma, a carga dela vai ser a soma desses aminoácidos. Então, normalmente dentro desse pH de 5.2, 5.1, 5.3, a gente tem aí esse ponto isoelétrico. Então, a gente deixa essa carga nula, e essa proteína, então, que estava solúvel ali dentro, ela se transforma em insolúvel. E aí a gente vai fazer essa retirada dessa proteína dentro do trube, né, no trube quente. Tá? A questão também da fervura e intensidade de fervura, então tudo isso vai impactar nessa coagulação proteica. Tá? Até a questão da dosagem, né, dosagem do lúpulo. Se você faz a dosagem já no início de fervura, você tem aquela intensidade muito grande de coagulação proteica, e aí você tem polifenóis de lúpulo que você está dosando. Então, o indicado é você esperar um pouco, né, ter essa coagulação um pouco mais forte ali da proteína, e depois você entra com a lupulagem. Então, espera ali uns 10 minutos, mais ou menos, 5, 10 minutos, e aí você faz a lupulagem. Com relação à parte da fervura, né, em paralelo, a gente faz a adição, então, do lúpulo durante esse processo de fervura. E lógico, nessa questão da lupulagem eu estou trazendo então os polifenóis também. Né? A maior parte de polifenóis que eu vou ter lá na minha cerveja final, ela vem do malte. Tá? Então a quantidade do lúpulo ela vai ser menor. Ainda mais quando a gente fala nessas cervejas onde a lupulagem acaba sendo menor. Então a quantidade de lúpulo também é menor. Né? A questão do pH. Então, por exemplo, né, você fez a dosagem do lúpulo, se a gente tem um pH um pouco mais alcalino, você acaba extraindo mais, então, essas substâncias de amargor do lúpulo. Quando se fala em rendimento, é melhor, porque eu consigo ter um rendimento mais alto. Porém, quando a gente fala na qualidade do amargor, essas substâncias eles vão trazer, então, uma característica um pouquinho mais adstringente para a cerveja. Tá? Então, normalmente, pHs mais baixos, você tem um rendimento um pouco menor em lúpulo, porém você tem uma qualidade melhor de amargor. Tá? Então aí o cervejeiro tem que decidir o que ele está buscando, se ele quer um rendimento maior ou ele quer realmente uma qualidade melhor do amargor. E aí o que acontece? Né? Esse material que ele foi, essa proteína ali, em conjunto com esses polifenóis, eles vão ser retirados aonde? Eles vão ser retirados no trube quente, né? Que é aquela formação. Não sei se eu coloquei uma foto aqui, acho que não. Então ele vai acabar saindo no trube quente. Essa questão do trube quente também, se não for muito bem feito, essas proteínas, no lugar de ficarem no trube quente, o que ele vai acontecer? Ela vai continuar pelo processo. E aí ela vai aparecer lá na frente na minha cerveja e vai trazer problema. Tá? Questão da fermentação, maturação, né? Então, aqui também um pouco polêmico, então tem cervejarias que fazem a purga do trube frio, tem outras cervejarias que não, mas esse trube frio ele tem uma quantidade ali de proteína, tem polifenóis também que foram arrastados do processo de Whirlpool, né? Então não formou o trube quente, ou formou, mas boa parte desse material foi lá para o tanque de fermentação. E aí depende muito da cervejaria, tem cervejaria que não faz porque o arraste acaba sendo muito pequeno. Se você tiver um arraste maior, é importante fazer essa purga. Então, em torno aí de 24 horas depois, você faz essa parte da purga. Tá? Outra questão também, tempo de guarda fria, né, quando se fala em maturação. Então, fermentou, baixou a temperatura, tempo de maturação. Quanto mais frio, melhor.
Quanto mais frio, mais essas ligações com pontes de hidrogênio vão se formar entre polifenóis e proteína. Então, eu tenho uma cervejaria que chega a 2 graus. Eu não tenho frio para baixar de 2 graus. A chance dela ter um problema com estabilidade coloidal vai ser muito maior do que uma cervejaria que eu consigo trabalhar 0, ou -1, ou até menos que isso. Só que, lógico, essa temperatura mais baixa tem que cuidar também para não congelar. Senão você congela e aí você começa a ter outros tipos de problema, né? Principalmente na filtração. A Lígia está por aí? A Lígia vai falar depois de filtração. Deve comentar também alguma coisa sobre essa parte de congelamento, tá? Então, assim, quanto maior for o tempo de guarda fria e mais frio, maior vai ser a nossa estabilidade e maior o shelf life da cerveja, tá? Aqui é só um gráfico para a gente ter uma ideia. Então, aqui, ó, tempo de armazenagem. Então, 0 dias aqui a 10 graus, 5 e 0. Ó, 10 graus, 5 e 0. O que está querendo dizer aqui? Ó? A questão da armazenagem, tá? A 60 graus. Aqui já é um teste forçado para ver esse desenvolvimento da turbidez. Tá? E aqui a turbidez. Então a gente percebe que a turbidez, ó, aqui 5 dias. Então, rapidamente ele acaba turvando a cerveja. Porque não foi feito guarda fria. Ele ficou a 10 graus. Se eu tenho aqui, ó, 0 grau, a gente já tem o ponto C aqui, ó, então eu já ganhei em tempo. Ó, então, aqui eu tenho, sei lá, 1 dia e meio, aqui eu vou ter praticamente uns 3 dias ali de guarda dessa cerveja a 60 graus, que é uma temperatura já bem alta para realmente promover essa parte aí de turbidez. Tá? E quando a gente fala, por exemplo, o F, ó, aqui nós temos 8 dias a 0 grau. Então, dá uma olhada como a gente já ganhou em escala de turbidez e também em tempo de armazenagem. Então, isso acaba tendo um impacto grande no teu processo. Tá? Então, lógico, eu vou falar de produtos também que a gente usa para eliminar isso. Então, ácido tânico, PVPP, sílica, tem vários produtos aí que podem ser utilizados. Só que se você faz um trabalho dentro do teu processo, onde você controla moagem, mostura, clarificação, fervura, formação de trube, guarda fria, lá o teu processo de estabilização lá na frente, ele pode ser um processo já com uma quantidade menor de produtos. Então, no lugar de dosar lá 1 quilo de produto, você pode dosar talvez 200 gramas e você já consiga ter um resultado satisfatório. Tá? Então, só... Ok, aqui eu acabei misturando, colocando junto centrifugação e filtração. Né? Então, a filtração também, então esses complexos formados ali durante essa guarda fria, eles acabam ficando na filtração. Então você forma ele e deixa ele na filtração. Se a tua temperatura é um pouco mais alta, não tem esses complexos, e aí esses materiais eles estão mais solúveis e eles acabam passando pelo filtro. Claro, não 100%, mas ele acaba passando pelo filtro. E aí ele vai fazer com que eu tenha um shelf life menor. Tá? A parte do invase e filtração também, né, pessoal? Quanto mais frio, melhor. Só não pode congelar. E a parte do invase, o principal no invase vai ser o quê? Incorporação de oxigênio. Que o oxigênio ele faz parte fundamental daquelas reações, né, onde você vai desencadear essa questão da turbidez. Então, normalmente aqui entre 0,1 a 0,15 miligramas por litro aí seria o máximo de oxigênio. Tá? Tá, outra questão, luz. Vocês acham que a luz ela pode oxidar a cerveja? Alguém já deixou a cerveja assim 2 dias lá no sol e tomou depois? Não? Vocês não fazem teste de nada, né, pessoal? Hã? Vocês tomam a cerveja, vocês, né? Vê uma garrafinha e já começam a ficar com sede. Faça um teste, pega uma cerveja que está em garrafa, mesmo lote, deixa uma garrafa 2 dias dentro de casa, 2 dias na janela ali pegando sol. E aí depois você coloca para gelar as 2 e abre e toma para vocês verem. É nítida a diferença entre elas. Então, aquela que fica no sol, ela vai ter uma reação maior por causa do oxigênio e também por causa da luz, e vai ter esse problema de oxidação. E a oxidação ela também vai gerar problemas aí de turbidez, tá? Nessa formação entre polifenol e proteína. E íons metálicos também, né? Então, presença vai ocasionar esse aumento da turbidez.
e a parte da agitação, né? As estradas aqui não são nada boas, né? Motorista vai devagar também com a cerveja? Não, né? Hã? Quanto mais rápido chegar no ponto de venda, melhor. Então, quer dizer, essa cerveja, ela vai agitando no caminhão. Então, você fazer uma distribuição, por exemplo, está em Guarapuava, distribui o produto aqui na colônia, é uma coisa. Agora, pegar o produto daqui e mandar para Belém, é outra. Né? Então, essa cerveja ela vai agitando. E essa agitação ela faz com que essas partículas que estão ali dentro, elas se liguem com maior facilidade. Então, elas aceleram esse processo de turvação. Tá? E aí alguns métodos de estabilização, né? Adsorção, precipitação, hidrólise enzimática. Então, são pontos aí que podem ser trabalhados. Então, o que a gente viu aqui era no processo. Então, se eu conseguir manter aqueles parâmetros dentro da minha produção, eu consigo minimizar esses problemas que no futuro vão surgir. Tá? Então, são pontos. E aqui a gente vai falar de métodos de estabilização. Então, como a gente sabe que a turvação não biológica, né, ela é ocasionada pela interação de proteína e polifenol, então qual que vai ser a ideia da nossa estabilização da cerveja? Vai ser retirar ou proteína ou polifenol ou fazer uma dupla estabilização retirando os dois. E aí a gente consegue aumentar o shelf life da cerveja. Tá? Principais compostos usados aí, PVPP, ácido tânico, sílica gel, então são os mais utilizados hoje no mercado. Tá? Parte de enzimas, né, então nós temos aí protease específica. Essa protease específica, ela faz um trabalho interessante dentro da quebra de proteína. Por quê? Porque ela vai atuar na prolina. Tá? E aí, assim, ela não vai atrapalhar na parte de espuma. Porque daí a espuma vai ser formada por outros tipos de proteína. Então, aqui a gente consegue trabalhar com ela, faz a quebra, eu tenho proteínas mais solúveis ali no meio, e aí não ocasiona esse problema de estabilidade. E tem alguns preparados à base de papaína. Isso aí também é mais antigo. Eu não acredito que hoje ainda existam produtos aí com uma quantidade maior dessa papaína. Por quê? Apesar que o custo é baixo, mas ele atrapalha na parte da espuma. Então, a gente não quer melhorar a estabilidade coloidal e, por outro lado, acabar atrapalhando a estabilidade de espuma. Que espuma também é outra coisa que o cervejeiro perde o sono. Né? Colocou lá no copo, não formou espuma, o cervejeiro já começa a suar frio. Né? Então, é um produto que não faz sentido pela quantidade de outros produtos que existem no mercado. Tá? Bom, a questão de agentes clarificantes, então nós temos a questão da lei de Stokes. Né? Então, dependendo do tamanho de partícula, então se eu tenho partículas menores, essas partículas menores levam mais tempo para decantar. Se eu tenho partículas maiores, então fazer com que essas partículas se unam ali dentro, elas ficam mais pesadas, e aí você tem uma decantação também mais rápida. Tá? Essa parte de clarificantes aqui, você pode trabalhar com ela tanto na parte de maturação da cerveja, né, quanto na parte também lá da fervura. Né? Então, pensem naquelas proteínas lá que foram coaguladas. Se você tem um agente ali que faz com que esse material se aglutine melhor, você vai ter uma facilidade maior de tirar esse material. Né? Então, ele aglutina, decanta e você tira no trube. Não vai ser aquele trube que vai lá para o tanque de fermentação. Tá? Questão do ponto isoelétrico, sempre importante, então, nessa etapa de fervura. Né? Aí nós temos um exemplo aí, o ClearMax K, né? Vocês devem utilizar bastante isso também. Ele é utilizado no fim de fervura para quê? Para ajudar nessa, né, depois da coagulação, nessa compactação então desses materiais aí. Então, quando você tem uma formação melhor de trube, você acaba passando menos tanto polifenol quanto proteína para frente e também o quê? Você acaba, né, conseguindo ter um aproveitamento melhor do mosto. Tá? É diferente quando você não tem essa compactação e aí você tem um trube bem dissolvido aqui no fundo e aí você não consegue mandar todo o mosto para o tanque de fermentação. Então, esse é um ponto também importante, né, pela questão de custo e produtividade aí dentro. Tá?
Aí nós temos também a questão do ácido tânico, né, Clearmax MF, ele também vai trabalhar em cima aí de proteínas, né, acaba sendo bastante utilizado na parte de maturação. Então, qual que é a ideia dele? Ele entra no processo, né, se liga com aquelas proteínas que estão ali, faz com que elas decantem, já ajuda também na decantação de levedura, e aí você consegue manter então uma quantidade menor de sólidos dentro dessa cerveja, reduzindo aí ciclo de filtração e também aumentando a questão do shelf life, né? Porque a gente vai retirar boa parte desses polifenóis, dessas proteínas que estão ali. Tá? Ele atua em cima de proteína, mas aí você tem proteínas que estão ligadas a polifenóis, então ele acaba fazendo esse arraste também. Tá? E o ácido tânico ele pode ser usado na fervura, então você consegue fazer também aquela compactação do trube usando ele. Tá? Aqui só para a gente ter uma ideia, então tem proteína, né, o galatonino aqui, e aí essa parte da prolina específica, onde ocorrem então essas ligações, aumenta esses complexos e faz com que isso venha a decantar, ou assim, ele acaba ficando mais insolúvel, né? E aí ou decanta ou você retira na filtração. Tá? Sílica gel é um outro produto também utilizado, existem principalmente 2 tipos aí no mercado, xerogel, hidrogel. O que vai mudar vai ser a questão da umidade que tem dentro do produto. Tá? Ele vai trabalhar em cima de proteínas também, então ele se liga em proteínas e faz o mesmo trabalho ali do ácido tânico. Tá? Aqui só um exemplo para a gente ter uma ideia com sílica gel. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse gráfico aqui está mostrando um dia, também turbidez, e a gente tem ali ó, o A e o B, tá? Sem nenhum tipo de estabilidade, né? Sem nenhum tipo de estabilidade com sílica ou com outro produto. Então, a gente percebe que na aeração, 30 segundos da aeração, a gente já teve uma perda em tempo, ou seja, já teve um tempo menor do que o B, e também a questão da turbidez foi maior. Por quê? Porque o oxigênio acabou acelerando esse processo de turvação. E aí, quando a gente tem um processo, no caso aqui, ó, com tratamento com sílica, 30 segundos com aeração e sem aeração. Dá uma olhada na diferença que dá. Tá? Então, eu tenho aqui com aeração com sílica e sem aeração. Então, você consegue ter um shelf life muito maior da cerveja, né, quando você utiliza produtos para estabilidade coloidal e também quando você trabalha em cima da quantidade de oxigênio dentro do processo. Tá? Um outro produto também disponível e bastante utilizado é o PVPP. Né? Esse PVPP ele é um plástico, então ele acaba se ligando com polifenóis, tá? Ele absorve os polifenóis e nós temos 2 tipos, né? Tem o regenerável e o não regenerável. O não regenerável, você utiliza ele no processo e ele fica retido no filtro. Né? Então você dosa ele vai se ligar com polifenol e ele vai ficar então retido lá no filtro de terra. Já no caso do PVPP regenerável, normalmente você utiliza depois. Então você faz aquela retirada do material um pouco mais grosso, aquelas partículas mais grossas, a parte da levedura, e aí depois você tem um outro filtro, que é o filtro de PVPP. Porque aí você já tem uma cerveja mais limpa. Né? E esse material depois ele acaba passando por um processo, você utiliza soda, faz toda a regeneração dele e pode voltar a utilizar novamente. Tá? Então, quando a gente fala em cervejas com maior shelf life, normalmente a gente precisa fazer um trabalho com PVPP. Tá? E o PVPP vai retirar aí os polifenóis. Então, a gente tem a parte do PVPP, polifenol, e aí a gente tem essa ligação aí entre eles. Tá? E o PVPP também ele acaba reduzindo a adstringência. Se os polifenóis eles trazem a adstringência para a cerveja, né, o PVPP acaba dando uma ajuda nesse sentido também. Tá? Aqui só um exemplo de utilização de PVPP. Então, aqui, gramas por hectolitros, né? Então, 0, 30, acho que eu estou na frente do pessoal aqui, 0, 30, 60, 90 gramas. E aí nós temos aqui as proantocianidinas, tá? 5,4 ppm, catequinas 8,9, e aqui a gente tem a parte do EBC,
armazenagem da cerveja a 60 graus. Então a gente percebe aqui, ó, sem nenhum tipo de tratamento com PVPP, nós temos ali 5.4, 8.9 e 0,5 dias, né, meio dia aí que mantém então essa parte da turbidez. Conforme a gente vai trabalhando com PVPP, ó, trabalhou com 30 gramas por hecto, a gente já tem uma redução de 5.4 para 1.3, 8.9 para 3.4. Depois vocês percebem que com 60 gramas a redução acaba sendo pequena. Então, claro, por que eu vou dosar 60 gramas por hecto de PVPP se 30 gramas você já tem um resultado bem interessante? Claro, essa quantidade que eu estou falando aqui de 30, 60, que você vai dosar, vai depender do quê? Vai depender de todo aquele processo que foi feito antes. Por quê? Quanto menos polifenol eu trago para cá, menor vai ser essa minha estabilização que eu preciso fazer. Tá? Aqui um caso também, onde ele tem, está bem ruim, acho que a imagem para vocês, né? A gente tem aqui ó, o caso A, B, C e D, o A sem nenhum tipo de tratamento, então sem sílica, sem PVPP, e aí nós temos aí um tratamento com 60 gramas de sílica, que é o B, o C, 30 gramas só com PVPP, então a gente percebe que usando uma quantidade menor de PVPP, eu já ganho em shelf life. Tá? E quando a gente faz um trabalho junto, né, em conjunto, sílica com PVPP, o ácido tânico com PVPP, a gente tem ganho, então, nessa parte de shelf life, tanto em tempo quanto em unidades de turvação. Tá? Lembra daquela cerveja que eu comentei lá no início? Então, assim, o que o pessoal fizeram? O que eles fizeram depois daquela conversa que a gente teve lá? Então, foi trabalhado vários pontos. Tá? Foi trabalhado parte de pH da mostura. Assim, já era feito, não era algo assim que não era feito. Era trabalhado dentro da cervejaria. Mas aí foi um ajuste mais fino. Então, foi trabalhado pH da mostura, o pH da água de lavagem, né, temperatura, a questão da utilização de Clear Max CAC no Virpo. Então, melhorou até a formação de trube. Tá? Formou mais trube, então não só na questão coloidal foi ganho, mas também na questão de rendimento, porque conseguiu extrair mais mosto dali. Né? A questão do PVPP, foi usado o PVPP, ácido tânico também, e aí, lógico, né, essa cerveja aqui era do mesmo lote que a gente tomou lá, e essas cervejas aqui são cervejas que foram feito esse trabalho depois. Tá? Então a gente vê nitidamente que houve uma melhora dentro dessa questão da estabilidade coloidal. E claro, a cervejaria ela não para, né? Você tem melhorias contínuas, então sempre você vai trabalhando. O que eles estão trabalhando agora? Nível de oxigênio dissolvido, que é uma quantidade que ainda está alta. Então, mesmo essas cervejas aqui, brilhantes, é que a foto aqui não aparece, não fica legal, né? Mas a gente percebe que essas aqui estão bem turvas, essa aqui está turva também, essas duas aqui bem brilhantes. O que acontece? Foi avaliado também a quantidade de oxigênio dissolvido dentro dessas garrafas aqui. Lembra que eu falei de 0,10, 0,15? Aqui, a menor, a gente tinha 0,26. 0,26, 0,32, 0,46. Então, quer dizer, o que esse oxigênio vai ocasionar durante a armazenagem do produto? Turbidez. Não só turbidez, mas também questão de oxidação. É aquele gosto de papelão na cerveja. Né? Então, esse oxigênio aqui, agora no momento está sendo trabalhado. Então, a ideia é reduzir isso para quê? Para melhorar essa questão da turbidez? Também. Mas o ideal seria o quê? Você ganhar em tempo de vida de prateleira. Né? Quanto mais tempo você tem, vida de prateleira acaba sendo melhor. Tá? Aqui só algumas informações também, pessoal, que depois vocês podem utilizar para teste forçado. O que é esse teste forçado? Você eleva a temperatura da cerveja, tá? E aí você força essa interação entre proteína e polifenol. Então você envelhece a cerveja de uma forma rápida. Você não vai produzir uma cerveja, sei lá, 6 meses de validade, e aí você vai provar daqui 6 meses a tua cerveja para ver como que ela está. Tudo bem, é válido, mas o que aconteceu com todo aquele lote que você produziu? Foi consumido pelo cliente? Ou devolvido?
né? Então, o que acontece? Se você faz um trabalho inicial, então você já começa a perceber que está tendo problema, você já vai buscando melhorar o teu processo. Então, as próximas produções, você já começa a ter produtos melhores. Tá? Bom, pessoal, em resumo, então, o que é a estabilidade? A estabilidade coloidal ela é impactada pelo quê? Né? Então, por esses fatores aqui. Aumento de temperatura, tá? Oxidação da cerveja, íons de metais pesados, movimentação da cerveja, ou seja, agitação, a luz. Então, a temperatura de armazenagem ela vai acelerar as reações que acontecem, tá? E com isso vai aumentar, então, a turbidez. Eu acabei, acho que, não sei se eu deixei oculto, eu acabei não passando ali, a parte de pasteurização. Pasteurização também. Eu estou produzindo uma cerveja, tem uma pasteurização UP baixa, e aí eu coloquei lá um flash pasteurizador. E aí você começa a perceber que tem problema com turbidez. Por quê? Porque o ganho de temperatura ali é muito rápido, essa reação vai ser muito rápida, e se você tiver presença de oxigênio lá dentro, realmente vai acontecer essa turbidez. Então, o oxigênio ali dentro, íons metálicos, e mais a questão da temperatura, realmente você vai produzir cerveja que vai ter uma turbidez mais alta. Tá? Mais para cá. Questão de matérias-primas, né? Então, maltes, adjuntos, água, lúpulo. Né? Água, acabei não comentando nada da água, mas tratamento de água, questão de íons. Né? Então, por exemplo, ferro. O ferro acaba atrapalhando muito o processo de cerveja. Tá? A parte de processo em si, né, a utilização de adjuntos, cerveja por malte, a parte da abraçagem, mostura, clarificação, parte da fervura, guarda fria, principalmente na etapa de maturação, e oxigênio. Né, oxigênio, incorporação em toda etapa vai dar problema na cerveja. Pasteurização excessiva, exposição do produto à luz, depois vocês façam aquele teste lá. Então, compra 5 engradados de cerveja para conseguir deixar uma lá fora, tá? E aí vocês provam depois para ver essa diferença. Né? Oxidação. Uma forte oxidação pode levar em 5 vezes o aparecimento da turbidez. Então, eu tenho oxigênio ali dentro, eu estou trabalhando com uma pasteurização mais alta, flash pasteurizador. A oxidação já eleva 5 vezes o aparecimento da turbidez. Batata, vai ter problema de turbidez lá na frente. Tá? Íons pesados, movimento da cerveja e luz. Tá? Bom, em resumo, pessoal, terminando então, a gente tem aí remoção de proteínas, então aumenta a shelf life de 3 para 5 meses, e quando a gente faz um trabalho então para remoção de polifenóis, a gente tem um shelf life aí de 6 para 9 meses. Já teve alguns casos também, eu passar na cervejaria, problema com turbidez, a gente fazer trabalho lá com ácido tânico, né? Ácido tânico e PVPP. É claro que essas dosagens dependem muito do estilo de cerveja, a forma que ela foi trabalhada. Né? Eu lembro que na época, com 3 meses, a cerveja estava ficando turva. Você colocava ela para gelar, deixava 2 dias na geladeira, tirava, colocava no copo, estava turva a cerveja. E aí foi feito um trabalho. Na época a gente melhorou algumas partes do processo também. Foi trabalhado com PVPP, a gente trabalhou com ácido tânico, e aí a gente conseguiu, através daqueles testes ali, mais de 12 meses de validade. É claro que assim, a gente também não vai querer uma cerveja com 12 meses de validade. Quem que é da área comercial aqui, venda de cerveja? Ninguém. Não tem cervejeiro, não tem ninguém. Venda não tem ninguém. Ninguém toma cerveja. Pergunto se deixa uma cerveja no sol, ninguém deixa. Tá, o que vai acontecer, né? Pro cervejeiro sempre tem essa cobrança, né? Prazo de validade maior e tudo mais. Mas assim, por outro lado, tem o pessoal da área comercial também que tem que fazer o negócio girar. Então, lógico, você não vai produzir uma cerveja ali para ter 12 meses de validade. Né? Então você consegue trabalhar no teu processo, trabalhar na parte de estabilização para ter, então, uma validade que seja dentro dessa parte de giro. Tá? Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Não sei se vai ser aberto para perguntas. Temos tempo? Sim, a gente tem uns minutinhos.
Não, é sobre a questão do ódio e do amor, né? Então, lógico, a questão do amor. Eu falei do ódio porque o cervejeiro fica tiririca, né? Então, assim, por exemplo, você vai produzir outros estilos de cerveja, uma cerveja de trigo, eu busco a turbidez, né? Eu quero fazer uma neipa, eu busco a turbidez. Hoje existem produtos também, né, à base de ácido tânico também, que você dosa dentro do produto e você consegue manter essa turbidez, tá? Mas, na primeira palestra foi falado um pouquinho também desse lado mais amoroso com os polifenóis. O Vecchio vai comentar à tarde, acho que ele tem uma palestra também, ele vai falar um pouquinho também mais dessa... o que eu falei que é ruim, ele vai dizer também que é bom, né? Então vai ter um pouco mais de amor envolvido à tarde, tá? Oi, tudo bem, Fábio? Eu não fui ainda na maltaria ali, então eu queria te perguntar o seguinte sobre o processo da malteação mesmo ali para essa questão. Vocês chegam a utilizar, por exemplo, na hora do aumento da umidade da cevada, hidróxido de sódio, alguma coisa assim, para tentar já lixiviar esses polifenóis da casca do malte e de reduzir isso já na hora que a gente for fazer a clarificação? Na verdade, assim, isso depende de receita para receita da produção de malte, mas pode ser usado. Então, a ideia ali, quando você trabalha com pH mais alcalino, além dessa extração, você ajuda também na parte de limpeza do grão, né? Então, pode ser usado sim. E vocês têm alguma variedade, por exemplo, de naked barley, aquelas cevadas sem casca, que vocês já fizeram algum estudo para ver realmente se isso ajuda bastante também nessa questão na abraçagem, depois nos polifenóis do produto final? Eu tive conversando até com o Noemir esses dias atrás, até perguntando se a gente tem dados voltado para polifenol. Isso a gente não tem um estudo dentro aqui voltado para polifenol. A gente tem estudos voltados, por exemplo, para beta-glucanos, né, que acaba sendo um pouco mais problemático dentro da cerveja. E aí o que acontece? Esses beta-glucanos, a gente percebe que realmente dos últimos anos, né, pega aí os últimos 30 anos, a gente vê uma queda nessa parte de beta-glucanos, mas na parte de polifenóis a gente não tem nenhum dado assim que mostre quanto é hoje, tá? Opa, tudo bom? Em relação tu comentou ali que no início da fervura é interessante deixar uns 10 minutos para daí começar a adicionar o lúpulo, né, pela coagulação proteica. Em relação a foreshort hopping, isso pode interferir nessa coagulação? Enfim. Olha, hoje eu vejo que tem muita gente produzindo assim, né? Até alguns testes aqui na grade a gente tem feito dessa maneira. O que acontece? Quando você tem esses polifenóis com proteína, né, então, um exemplo, quando ele já está presente ali, é uma coisa. Quando você faz a dosagem dele, no momento que aquela proteína está realmente coagulando, né, onde você vê aquela intensidade de fervura, aquele início, aquela floculação que está acontecendo ali da proteína, quando você dosa o polifenol ali junto, você acaba tendo essa complexação também com os polifenóis. E aí você acaba perdendo pontos positivos do lúpulo, tá? Mas assim, quanto isso é mais ou a menos, não tem informações assim, né? Então a utilização de Lofão, por exemplo, vai auxiliar bastante nessas coagulações. Ajuda. Lofuan, ele acaba sendo bem interessante, né? Porque ele não só ajuda o cervejeiro, porque aí você também não precisa ficar fazendo aquele controle de fervura. Ele segura um pouco a espuma, né? Então ele não deixa espumar. O Lofuan, ele é um anti-espumante, então ele não deixa aquele espumamento. E aí o que você consegue fazer? Você consegue dar um vapor total ali para ter aquela intensidade de fervura. Então isso acaba sendo bastante importante, né, não só para a questão de coagulação de proteína, mas também conversão de alfa-ácido e tudo mais. Então ele acaba sendo bem interessante a utilização. Ali talvez seja a questão do tamanho das partículas, né? Talvez seja o tamanho das partículas. Ali você pode ter presença de outras substâncias no meio também. Talvez seja isso. Porque assim, no turbidímetro ele dá um EBC mais alto e a cerveja não tá turva, né? Talvez seja por tamanho de partículas, né? O ideal é naqueles pontos que eu comentei ali, quanto mais próximos daqueles parâmetros, melhor você vai conseguir fazer essa separação, né? Então,
o que vai ocasionar lá na frente? Vai ser proteína e polifenol. Então, se a gente consegue ir reduzindo essa carga durante o processo, a gente já consegue fazer com que tenha uma estabilidade melhor, né? O high gravity, na verdade, é assim, você vai ter a produção da cerveja e lá na frente você vai fazer a diluição, né? Então, vai depender da quantidade de proteína e polifenol que você vai ter lá na frente também. Agora, se influência, não teria. Não teria problema. Você vai coagular melhor. Então, assim, o mosto acaba sendo mais concentrado. Normalmente, quando você trabalha com high gravity, vamos pensar no caso de grandes volumes, aí você acaba trabalhando também com adjuntos, né? Então, sei lá, vamos falar aí de um high gravity de 18 platos, por exemplo, você acaba entrando com uma quantidade muito grande de remaltose. Então, nessa entrada também de remaltose, você acaba também reduzindo esses níveis, né, de proteína, e polifenol você não vai ter, tá? Sim, no caso, por exemplo, assim, vou trabalhar com high gravity, um extrato um pouco mais alto puro malte. Aí você vai ter uma quantidade maior de polifenol e proteína ali. E esse material, se você bem trabalhar na parte de fervura e nessas etapas ali, você também consegue reduzir. E lá na frente você vai fazer a diluição. O que vocês têm que cuidar nessa parte da diluição vai ser com a qualidade da água que você vai estar usando. Porque se você estiver levando água com íons metálicos, se essa água não for desairada, você pode ter problema daí mais sério de turbidez. Então, são pontos que devem ser acompanhados. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado, Fábio. Nossa, que aula, né? Sensacional.